Bom dia, sejam bem-vindos a mais um vlog. Dia 3, minha rotina voltou, minhas aulas começaram. Vamos que vamos, mundo, vamos que vamos, meninas. Tá super escuro, mas eu fiz 40 minutos na esteira, 3 km e 250 metros, que deu. É isso que eu tô podendo entregar hoje. É isso. Levei o Kindle e aí passou rapidinho. Chama ela, Mariana. Beria, vem. Vem, Beria. Vem, Beria. Vem, Bia. Vem, Bia. Vem, Bia. Beria. Beria. Não é com ela, pô. Berenice. A cara dela. Aqui, ó. Caraca, ela é terrível. Vem, Beria. Preta. Até a preta já veio, eu nem chamei ela. Meu Deus, a cara dela. Berê. Isso aqui vai jogar fora. Aqui, Berê. Ah! Aqui, Berê. Não é nada! Agora ela vai ficar puta comigo 3 meses. O pessoal tá reclamando. Giovana, Tá puta. tenta aquele Tô puta, gente. o coisa lá pra mim, pô. Cheguei em casa da faculdade. E aí, no caminho, passei no Hortifruti e na Casas Pedro. Gente, cheio de calcinha pendurada aqui atrás, vamos ignorar. Eu tava com uma blusinha branca, tirei a blusa porque estou com calor. Então, ontem eu fui na nutricionista, né, fazer a biopedância de como eu estou pós Monjaro. Quem não sabe, tomei 3 meses de Monjaro porque tava com uma dificuldade muito grande de emagrecer, tava retendo líquido, etc, etc, muito inflamada. Se vocês quiserem, posso fazer um vídeo falando sobre isso, tá? Minha experiência, como foi e tal, enfim. Parei de tomar em abril, aí ontem eu fui na nutricionista pra ver como é que eu tô. E eu apenas ganhei 2% de gordura. E isso é muito bom. Eu continuo saudável, continuo super bem. E aí isso me dá mais ânimo pra querer me alimentar melhor. Então, vamos lá. A luz tá meio piscando, tá esquisita, mas vamos ao meu unboxing de hortifruti. Eu comprei 2 caixas de morango. Tô muito feliz porque eu amo morango. E morango aqui perto de casa é muito caro e tá sempre muito feio. E aí ontem, quando eu tava passando pra pegar o ônibus, eu passei em frente e eu vi os morangos muito bonitos. E tipo, muito mais barato, metade do preço. Aqui morango é tipo 12 reais. Peguei 6. Então assim, comprei morango. Pera portuguesa. Comprei 4, que é uma das minhas frutas favoritas. E comprei 2 saquinhos de abóbora já cortada, porque eu amo abóbora. A gente aqui em casa ama abóbora, só que a gente tem muita dificuldade de cortar. E aí eu vi que tinha, só que tinham 2 e eu peguei as 2 que tinha. Na casa de Pedro, que eu gastei 80 reais, meninas. Por que que... Alguém me explica por que que granola é uma coisa tão cara? Não vou estar sabendo. Comprei a granola
deles, que tem cereais integrais, coco, castanha, maçã e uva passas. Bem basiquinha mesmo. Infelizmente ela tem açúcar adicionado, mas eu tenho preguiça de fazer minha própria granola. Teve uma época que eu fazia, só que agora eu tô com preguiça. Quem sabe, quando acabar essa, eu volte a fazer a minha própria granola. Comprei farinha de aveia pra fazer panquequinha, pra não usar farinha normal, né? Comprei Mix Saúde, que eu não sei muito bem o que tem aqui, mas tem nozes, tem castanha do Pará, ó, castanha do caju, avelã, amêndoa, pra comer de snack. Comprei um hummus, pasta de grão de bico. Minha irmã tá trazendo um pão árabe, que a gente não tem muita comunicação, e ela tava no mercado e eu não sabia. Chips de banana, porque eu tô parando de comer doce, né? Nessa fase da minha, foi o que eu combinei com a minha Nutri. Querendo comer doce pelo menos, no máximo, uma vez por semana. Então eu comprei esses chips de banana, que não tem açúcar adicionado, não tem nada. E eu gosto muito de banana, né? Então esse também é um bom snack. Esse é o meu unboxing, meninas. Gostaram? Comecei a ouvir audiolivro, sabia? Update aqui, porque tem muita coisa que eu falo, ai, quero ler, só que assim, até eu pegar pra ler vai ser difícil. Então o Nicolas me deu essa ideia, falou, por que você não escuta enquanto você tá no ônibus, quando você vai malhar, sei lá? Porque não tem muitos podcasts que eu escuto, eu só gosto de escutar o É Nóia Minha e o Gostosos Também Choram. Então assim, posso então pegar audiolivros. Aí eu peguei 3 meses de teste daquele Audible e tô lendo o Manifesto Comunista. É isso, não tem muitos planos hoje. Eu tô querendo... Hoje é quarta. Tive aula de avaliação psicológica. Ela só deu uma introdução do que a gente vai ver nesse período. Achei bem interessante. Apesar de não gostar muito dessa parte de laudo, diagnóstico, enfim. Outra parada também, não é psicodiagnóstico, é diferente. Foi legal. E eu só vou malhar 5 horas, é o único compromisso que eu tenho hoje. E tem jogo do Fluminense à noite. Fluminense e Vasco, que a minha mãe é vascaína e eu sou tricolor, então a gente vai brigar hoje. Que não tô com muitas expectativas porque o Fluminense tá uma merda. Mas eu tô querendo organizar a minha coisa de quadro de horários, porque eu ainda não entendi, ainda tô meio perdida com as minhas matérias, então eu tenho que organizar isso. Tô num vídeo meu fazendo meu café, se você não quiser aparecer. Porque você tá na direção de onde tá a coisa. Você tá usando xícara quebrada? Não, é pra medir o café. Por que tá essa panela feia aqui? Senhora, Não, tá tudo bem. Sexto. Tô o pó, galera. O pó. esse. Berê. Oi, meninas. Gente, eu tô podre. Sabe o que é podre? É podre. Eu acabei de tomar um banho. Aquele banho completão, sabe? Passei um creme. Que olha, eu vou te falar. Se tem alguém aí que consegue passar pelo período da menstruação, o segundo dia, sendo mais específica, de uma forma tranquila, gostaria muito de te conhecer, porque eu tô completamente acabada. Ontem ela desceu, né, a querida Jaqueline desceu, e aí eu fui pra academia,
E falei pro meu personal, que eu tenho personal 2 vezes na semana com a minha mãe. Aí eu falei pro personal, olha só, hoje não vou estar podendo fazer agachamento. Estou com cólica e pode piorar. Só que o que o querido entendeu? Que eu não podia fazer agachamento em pé. E aí ele me botou na leg press. Cara, na hora que eu abaixei na leg press, o negócio levou minha alma junto, a cólica veio. E aí depois passei o resto da noite de boa. Aí hoje eu acordei querendo morrer. Fui malhar. Eu ia malhar às 5 horas agora, são 5h20. Não fui malhar. Minha mãe foi, eu falei, mãe, não tenho condição de malhar. Eu tirei um cochilo até mais cedo pra ver se melhorava, porque tava difícil. E aí depois do banho eu achei que ia me dar uma revigorada, mas eu continuo podre. Dá pra ver pela minha cara, olha isso, gente. Pelo amor de Deus, tô muito podre. Aí eu vou fazer a minha unha. Vou pintar de renda, que eu quero uma coisa básica. Eu fazia minha unha na manicure, mas aí, que desde o final do ano passado que eu faço a minha própria unha. E eu percebi que é um momento que eu tenho muito, assim, presente, estar aqui comigo, com meu corpo, meu autocuidado. Esse que eu vou fazer, eu tenho terapia às 6 horas. Tipo assim, sabe? Nada, mas as coisas dele já falam tudo. Por favor, pais, tá na hora. E aí, eu vim finalizar esse vídeo, hein? Vim finalizar e no mesmo lugar de sempre. E eu queria também bater um papinho sobre um vídeo que eu assisti de um querido, que eu acho que o YouTube dele, o canal dele é Arbóreo Literário. Ele postou um vídeo, tem um tempinho atrás, sobre... O título é O BookTok fez você ler mais rápido, mas ler menos. Anti-intelectualismo. Eu vou botar a foto do link aqui do vídeo e posso linkar o vídeo. É um vídeo de 20 minutos, é muito interessante. E ele me fez refletir bastante sobre como o nosso pensamento crítico ele tá sendo destruído aos poucos por conta do capitalismo, neoliberalismo. Como a gente tem que estar lendo mais e mais e mais, só que de forma mais intensa, sem absorver o que a gente está lendo, por conta das redes sociais e, consequentemente, né, por conta do capitalismo. E é muito interessante o vídeo, ele fala umas coisas bem, assim, bem legais, sem querer meio que criticar o tipo de leitura que a gente faz, só que chega um momento em que a leitura mais tranquila, ela pode ser um inimigo, assim, pra gente.
falando de pensamento crítico, né? E o que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Vou polemizar um pouco. Disclaimer aqui, não sou contra livros bobos, livros de romance, livros de fantasia, não sou contra nada disso, não sou contra esses livros que ficam famosos, best-sellers e blá blá blá. Eu não leio esse tipo de livro, porque não é uma coisa que me agrada muito. Eu até tentei ler a série do Off Campus, não consegui porque eu achei uma coisa muito assim... Eu não queria realmente perder o meu tempo com esse tipo de leitura. Mas eu não julgo quem lê, até porque eu acho que toda leitura é válida. Porém, contudo, entretanto, todavia, como ele mesmo fala no vídeo dele, eu sinto que quando a gente começa a querer só ler esse tipo de livro, porque a realidade já tá difícil demais, a vida já tá difícil demais, então eu quero ler para me distrair, a gente acaba absorvendo conteúdos que não acrescentam em nada, mas não no quesito de que o que a gente lê precisa estar acrescentando em alguma coisa, mas no quesito de o que eu estou lendo não tá me fazendo pensar, não tá me fazendo refletir sobre aquela história, sobre aqueles personagens. E para mim, um bom escritor, uma boa escritora, consegue fazer você pensar, refletir, enxergar a realidade, enxergar o mundo que a gente vive de uma forma básica, quando ele transforma a história dele e os personagens dele num espelho da sociedade. Não sei se faz muito sentido o que eu tô dizendo. Eu acho que você consegue escrever um livro de romance, por exemplo, assim, vamos pegar em gêneros. Eu acho que você consegue escrever um livro de romance que vai ser uma leitura tranquila, porém, ao mesmo tempo, conseguir fazer o seu leitor refletir, o seu leitor pensar um pouco sobre o mundo e sobre ele mesmo através do olhar do personagem, através do olhar do narrador, através das coisas que estão acontecendo naquele enredo. E o que eu tenho visto hoje em dia é muitos livros que ficam famosos, que ficam hypados no BookTok, principalmente nessas redes de conteúdo mais curto, né? Não tem base nenhuma. Que os livros são grandes baboseiras mal escritas por pessoas que não têm o que dizer e só querem escrever um livro para ser um grande best-seller. Que para quem não sabe como funcionam essa coisa dos best-sellers, que o maior que a gente entende é o The New York Times best-seller. Então, eu boto um link também de um vídeo de uma menina que fala sobre isso, que me fez entender como funciona. Basicamente, toda semana sai uma lista de best-sellers do New York Times, né, o jornal dos Estados Unidos, e que é só livro que sai lá de fora, tá? É muito difícil, quase nunca, ter livros latino-americanos. Então, assim, a gente já tem uma visão de best-seller, de que livros best-sellers são livros estadunidenses ou europeus. Já começa por aí. É uma realidade específica, de um lugar específico. E aí eles lançam toda semana essas listas, que são os livros que mais venderam em quantidade naquela semana. E aí tem livros que estão sempre nessa lista, como Harry Potter, como Jogos Vorazes, como esses dias o que mais está nas últimas semanas, o livro que eu vi que está em best-seller, acho que no terceiro lugar, é o Yesteryear, que eu li, e que eu já falei dele no vídeo passado, e que pra mim, assim, deu, sabe? Não entendo. Entendo, assim, porque é um best-seller, mas assim, gente, vamos lá, calma aí. Então, esses livros que ganham essa grande holofote nas redes sociais, principalmente as de vídeos de duração curta, acabam sendo, infelizmente, livros que não fazem o leitor ter um pensamento crítico. Muito, porra, tá de sacanagem.
como eu estava dizendo, não fazem o leitor ter uma crítica sobre qualquer outra coisa. E é isso, assim, quando eu falo crítica, eu não tô dizendo, tipo, ai, vamos militar, vamos sempre querer lacrar, não é isso. Não é sobre... Quando a gente fala de literatura, de leitura crítica e de pensamento crítico, eu não estou falando em quero que o livro esteja lacrando, que o livro esteja falando de críticas sociais. Não é isso, gente. É sobre você ler uma história e você se conectar com aquela história a ponto de você conseguir terminar de ler aquilo ali, terminar de ler um capítulo, terminar de ler uma frase e você pensar sobre aquilo. Você pensar, tipo, caramba, isso aqui me fez me sentir tal, por causa disso. Só que muitos desses livros que viram best-sellers e que estão hypados e tal, eles não trazem essa sensação. Você tá lendo, por estar lendo, porque você quer ler e quer falar que você leu, porque você quer botar no seu Goodreads, ou você quer botar no seu Scooby, que você leu sei lá quantos livros no ano, você quer falar no final do ano que você leu 150 livros no ano, mas e aí? Você não leu. Me desculpa, se uma pessoa que lê 150 livros no ano, olha lá, uma pessoa que lê pra mim 80 livros no ano, ela não leu. Ou você é um gênio da cabeça que você consegue absorver tudo que você tá lendo, ou você não absorve porra nenhuma do que você tá lendo e você tá só apenas... Ai, tá bom, entendi o que aconteceu, tá bom, chega, uau, acabei, hein, gente, li 10 livros esse mês. Então, assim, eu tinha uma visão muito de, preciso ler muitos livros, só que eu tava percebendo que a qualidade das coisas que eu estava lendo não estavam sendo coisas boas. Eu tava lendo livros que não me faziam pensar, e aí eu lia 5 livros o mês, 6 livros o mês, que eram pura baboseira, e eu tava, assim, me sentindo nutrida? Não estava me sentindo nutrida. E pra mim a leitura, ela é uma coisa que é um hobby, ela faz muita parte da minha vida, é uma parte da minha essência, de quem eu sou, é ser uma leitora ávida. E quando me perguntam quantos livros eu leio no mês, eu falo, eu li 2, 3 livros esse mês, as pessoas falam, nossa, só? Eu falo, sim. Porque eu tô realmente lendo, eu tô realmente entendendo e tô realmente tirando alguma coisa disso aqui. E eu sou conhecida, assim, as pessoas ao meu redor, que eu tenho uma memória muito curta, eu tenho uma memória muito ruim pra coisas que eu acabei de terminar de ler ou de assistir, pra filmes que eu vi, tipo, coisas que eu vi há 2 anos atrás, ou que eu li há 2 anos atrás, vai ser muito difícil de eu lembrar os detalhes daquela obra. Então, assim, eu já tenho essa dificuldade. Então, se eu ficar lendo 15 livros por mês, mesmo sendo livros excelentes, eu não vou absorver nada, porque são livros que não vai ficar na minha cabeça o que eu tô lendo. Eu só vou ler palavras, depois eu vou falar. Vou chegar aqui, eu vou falar pra vocês, gente, eu adorei esse livro, eu achei muito bom, o enredo é muito bom, os personagens são ótimos. Não é isso, sabe? Pra mim, a leitura, ela tem que me transmitir alguma coisa, não só é bom ou ruim. Então, assim, eu tenho uma crítica muito grande a esse tipo de conteúdo, eu tenho uma crítica muito grande a esse tipo de leitura e o que o capitalismo fez com a leitura, né? O que a nossa sociedade, no que a nossa sociedade transformou a leitura. E isso, pra mim, é muito triste, porque a gente cada vez menos lê de verdade, a gente cada vez mais lê qualquer porcaria pra dizer que leu, e as coisas boas vão se perdendo, assim. Não é pra você pegar e ler O Capital de Karl Marx, ou pegar e ler, sei lá, a Odisseia, sabe? Não. Se te interessar, lê. Eu acho que os clássicos, eles entram muito nessa, assim, de eu preciso ler isso, não sei o quê. Cara, se você não quiser ler, não leia, mas é legal você ler clássico, porque você consegue ter um repertório muito bom para comparar as outras coisas que você lê hoje em dia, assim. E hoje em dia tem muita coisa boa, sabe? Tem muita coisa boa, tem muito autor muito bom que tá escrevendo histórias maravilhosas e que são, assim, não são histórias que não são muito profundas, mas fazem você pensar pra caramba. Um exemplo pra mim muito grande hoje em dia é a Mariana Salomão Carrara, que ela escreve sobre assuntos difíceis. Ela escreve sobre luto, ela escreve sobre amor, ela escreve sobre ódio, ela escreve sobre morte, ela escreve sobre assuntos que são considerados muito profundos, só que são assuntos corriqueiros da vida.
coisas normais que acontecem todos os dias. Todo dia alguém morre, todo dia alguém nasce, todo dia alguém chora, todo dia alguém ama. Então, assim, são coisas que muito da humanidade. E aí você pega o livro dela, é um livrinho assim, de 70 páginas, 80 páginas, 100 e poucas no máximo. Acho que o maior livro dela que eu conheço até agora é o Árvore Mais Triste do Mundo, que é maior, né? Mas assim, são livros curtos que você lê e você fala, caramba, você pensa sobre aquilo. E você começa a pensar sobre a morte, pensar sobre tudo. E são coisas muito corriqueiras que, às vezes, se a gente lê um livro idiota, a gente não vai pensar sobre isso. E aí, beleza, tudo bem você querer ler um livro idiota, um romance idiota. Mas e se esse romance idiota, na real, ele não for um romance idiota? Se ele for um romance que tem alguma coisa ali que você consegue tirar? O próprio... aquele... Rivalidade Ardente, né? Do rock. Só o fato de ser uma literatura homossexual, gente, pelo amor de Deus, isso daí já é uma história que faz você ter um pensamento crítico. Porque é uma história sobre um romance gay. Ela não precisa ser um livro de militância de homossexualidade, não. É um livro de um romance gay. Gente, isso pra mim é sensacional. O seu valor, sabe? Porque você acha que você tá lendo uma coisa boba, só que só o fato de você estar lendo um livro de romance gay já é, porra, uma grande coisa, sabe? Então, assim, não é desmerecendo essas grandes autoras, não. A própria Cairo do Yesteryear, né, que tá vendendo aqui como Bons Tempos, pela Rocco. Essa própria autora, assim, eu entendo muito o que ela quis passar no livro. É uma sátira. As pessoas, elas não estão acostumadas a ler mais sátiras e a entender sátiras, né? As pessoas estão levando as sátiras para o outro lado e aí acabam confundindo as coisas. Mas isso também é papo para outra coisa. Tem um vídeo também muito bom sobre isso, dessa mesma menina que fez os vídeos sobre o best-seller. Posso linkar também. Um momento no próprio livro, assim como eu falei no último vídeo, que você não sabe por que ela escreveu esse livro, porque começa como uma sátira, você entende aquilo ali, só que vai terminando o livro, você vai... É tão mal construído aquelas relações, é tão mal construída a própria personagem, que nada faz sentido. Então, pra mim, não vale a pena, sabe, essa história. E aí, tá em terceiro lugar no best-seller nas 2 últimas semanas, e tudo bem, beleza, é assim que funciona o mercado editorial. Mas é isso, assim, eu acho que a gente tem que se nutrir com leituras que façam a gente ter ganhar de volta esse nosso pensamento, né? E tentar absorver cada coisa, cada palavra que a gente lê, porque as palavras não estão escritas à toa. A escrita é uma coisa muito, muito forte, que como mesmo Clarice dizia, né? Eu escrevo porque é a única coisa que eu sei fazer. Tipo, se eu não escrever, pra mim, é a mesma coisa que eu parar de viver, sabe? Não foram nessas palavras, mas foi algo assim. Então, acho que se você escreve por um motivo grandioso, né? Ou um motivo tão básico como se eu não escrever, eu não vivo, cada palavra do que tá escrito ali importa. Cada palavra ali é importante. Então, pra que eu vou ler correndo as coisas? Pra que eu vou ler 50 livros num mês? Sabe? E eu acho que a internet acabou muito com isso, porque virou uma coisa que quanto menos a gente lê e quanto menor o nosso pensamento crítico for, menor a chance da gente se rebelar contra o Estado. É isso, mas é isso, sabe? As grandes empresas, os grandes milionários, a elite, o Estado, não quer que a gente tenha pensamento crítico. O Estado... Tudo isso os que dominam o mundo, os que retêm o poder, eles não querem que a gente tenha um pensamento crítico. Então, eles querem que a gente leia menos. Só que se a gente lê menos, a gente vai querer ler coisas que, distrai a minha mente. E as coisas que distraem a nossa mente é um bando de porcaria ou livros de autoajuda, ou livros de, faça isso, ou livros de romance mal escrito. E aí, como que a gente vai se rebelar contra o poder? Não tem o quê? A gente não tem pensamento crítico pra isso. Não tem como entender que eles estão cada vez mais explorando a gente. Não tem como a gente entender que cada vez mais a gente está sendo... A gente está numa nova forma de escravidão. Como é que a gente vai entender isso se a gente não lê? Então...
bom, sabe, refletir sobre isso. Tipo, refletir o que eu tô lendo. Será que tá valendo o meu tempo? Eu tá lendo isso? Será que eu quero ser uma ameba e me deixar ser dominada? Porque é isso que eles querem, né? Que a gente leia só bosta. E vão continuar fomentando esse tipo de literatura, vão continuar fomentando as coisas que a gente vê na internet. Tudo isso. O que eu estou lendo agora? Eu, no momento, tô lendo A Escola de Boas Mães, que eu falei, né? Da Jessamine Chen, acho que é traduzida pela Fal Azevedo, ou pelo Fal Azevedo, não sei se isso é um homem ou se é uma mulher. Eu tô gostando muito desse livro. Como eu falei, começa com a nossa personagem, a Frida, na delegacia, porque ela deixou a filha dela 2 horas sozinha em casa. E é uma distopia, e aí ela é mandada para uma escola de boas mães, que lá você é ensinado a ser uma boa mãe. E também dizem que tem a escola dos pais também, só que com certeza é uma dinâmica diferente. E nessa distopia a gente vê como a mulher no futuro, e que é uma coisa que não tá distante da gente, que também é o conto da Aya, fala muito sobre isso, como a gente tem que ser treinada para ser boa mãe, se a gente for mãe, né? Quem tem filho. E aí cada mulher que tá lá, né, conta por que tá ali, mas eu estou adorando. Eu tô já a 50 e poucos % do livro, tô lendo pelo Kindle, muito bom. Eu tô relendo Circe, eu li ele em português, o da Madeline Miller, e eu lembro de gostar muito na época que eu li, e aí depois de ver o Odisseia, eu fiquei com vontade de reler o livro, porque a cena da Circe é a única cena do filme que eu gostei. Então eu peguei no Kindle pra ler em inglês, e tô muito no inicinho, eu tô começando bem devagar, porque eu também tô lendo a História do Novo Sobrenome, né, que eu vou falar aqui. Eu tô lutando, tá? Pra terminar esse livro. Eu tô na página 331, capítulo 82. Eu tô lutando pra terminar esse livro. Eu amei muito o primeiro, eu achei uma coisa muito brilhante. A Helena Ferrante tem uma criação de personagens e uma relação ali das duas, é muito, muito maravilhosa. Porém, esse aqui, a gente acompanha elas, elas já são mais adolescentes, não, mas esse no primeiro livro já acontece, né? Que a Lila casa, e aí a gente acompanha elas nas férias delas, na praia. E você vai achando, tipo, nossa, eu tô devorando. Só que aí começa a ficar tão repetitiva aquela relação das duas pra mim. Eu acho que começa a encher meu saco. Porque, eu não sei se é porque eu já tive relações tóxicas de amizade, e aí pra mim acaba me deixando muito cansada de ler isso. De ler essa percepção de amizade, assim, porque eu já passei por isso. Ou se é porque realmente é repetitivo. Porque as pessoas são alucinadas. Tem gente que fala que esse aqui é o melhor da tetralogia. Eu não sei, porque eu só li 2. Tô lendo o segundo ainda, mas é isso. Pra mim, eu tô muito empacada, eu tô me esforçando pra terminar, porque eu tô achando que tá muito, muito repetitivo isso. Essa relação das duas, pra mim, tá chato. Eu tô com raiva da Lila o tempo inteiro. E assim, eu sei qual a complexidade das personagens, mas tá me desgastando. Mas assim, não sei se tem alguém que concorda comigo ou não, ou se eu tô viajando, mas essa tá sendo a minha percepção do livro. E tá sendo legal acompanhar as personagens crescendo e tal, mas é isso. Elas estão crescendo, só que mentalmente parece que elas estão presas no mesmo lugar. E isso pra mim é meio chato. Mas vamos ver, né? Eu quero terminar a tetralogia um dia, não sei se vou continuar um atrás do outro. Mas enfim. E eu peguei também pra ler A Morte de Ivan Illich, que eu fico zoando o Nicolas e chamo de A Morte de Ivan Lynch, que eu fico com preguiça de falar Illich. E eu não comecei ainda, mas ele é tão curtinho, ele tem 90 páginas, então eu tô... 90 páginas, acho que no total, né? Mas acho que o livro começa na página 7, então E termina, tem o apêndice, o apêndice é na... não, tem um pós-fácil. Tá, então ele começa na página 7 e termina na página 76. É isso aqui de livro, de história, né? Então, assim, acho que em um dia, 2 eu leio. E aí eu peguei porque, como eu já falei, eu acho que eu já falei que eu tô querendo ler mais russos. E tô gostando muito, assim, dessa parte da literatura, da história. E me interessando muito também porque eu tô sendo influenciada por causa de The Americans, né? Que eu já falei 1000 vezes. Então, assim, né? Tô muito Rússia. Querendo ler mais.
E eu tô ouvindo, né? Eu falei que eu ouvi o Manifesto Comunista. Agora eu estou lendo, o que eu tô lendo aqui no meu audiolivros? O que eu tô lendo agora? Estou lendo Por que a Esquerda Morreu, do Gessé Souza. Economista, sociólogo, e o livro Pobre de Direita é dele, foi um best-seller aqui no Brasil. E ele tem outras, como A Ralé Brasileira, Classe Média no Espelho, A Guerra contra o Brasil. E eu tô lendo Por que a Esquerda Morreu. E o que devemos fazer para ressuscitá-la. Tô gostando bastante, comecei hoje, então assim, ainda faltam 5h20, tô no primeiro capítulo, eu acho. Tô no primeiro capítulo, A Grande Transformação, 1830-1960. E é isso. Tô gostando de audiolivro, tô tentando deixar os livros mais... Como é que fala? Os livros mais teóricos pra ler, como se fosse podcast mesmo. Então eu fico por aqui, nesse vídeo de hoje, nesse vlog. Obrigada por assistir, obrigada por estar aqui. Eu sou muito grata a cada pessoa que para o dia, para o tempo, para poder assistir o meu vídeo ou me colocar ali no fundo quando tá fazendo alguma coisa. Me falem suas opiniões sobre esses assuntos que eu falei, sobre o pensamento crítico, o que vocês pensam sobre isso. Se vocês já tinham parado para pensar sobre isso, se vocês não concordam, eu gosto de saber essas coisas. Eu sei que as pessoas que me assistem, quase nenhuma delas comenta. Então tá tudo bem também, mas se você quiser comentar, estou aberta. Tô com muitos livros ali na minha TBR e eu vou lendo no meu tempo. Tamo junto, muito obrigada. Não se esquece de se inscrever no canal. E é isso. Beijo, até a próxima.